Bem-vindos ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro, a escola sede. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Hermínio, se encontra ali na fila da frente, não quis, fugiu da mesa. Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Nuno Crato, Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhor Vereador da Educação, Dr. Isidro, caríssimos convidados, Diretor do Centro de Formação, o Sr. Presidente da Associação Comercial, elementos, várias individualidades presentes, caríssimos alunos e professores, minhas senhoras e meus senhores. Ora, para combater algumas fragilidades que se apresentaram à construção de uma nova realidade escolar, sentidas a quando da reorganização da rede escolar do Conselho, investimos na elaboração de um projeto educativo inovador, construído com a contribuição de todos os agentes educativos, pensados por todos, para servir a todos e tendo como âncora Ferreira de Castro, o nosso patrono. O projeto educativo permitiu consolidar a nova estrutura agrupamento, constituída agora por 8 unidades orgânicas. Neste mundo global, Ferreira de Castro continua a ser uma fonte de inspiração para a nossa comunidade escolar. O Plano Anual e Plurianual de Atividades é a montra onde se evidenciam inúmeras atividades que têm dado a conhecer anualmente Ferreira de Castro. Através delas, temos procedido à divulgação, ao estudo, à reinvenção da sua obra literária. A prioridade pedagógica deste ano letivo ficou definida em tema aglutinador plurianual. Ferreira de Castro, cidadão global. O tema aglutinador pretende tornar explícita uma cultura de escola centrada nos valores e no imaginário do seu patrono. Também pretende reforçar a missão da escola e os seus princípios orientadores, promovendo valores educativos assumidos como compromisso global e evocando valores culturais do seu patrono Ferreira de Castro. A prioridade vital deste compromisso passará pela construção de uma identidade coletiva de sucesso centrada no saber mais e evocativa do património cultural da obra centenária de Ferreira de Castro. A atividade que aqui hoje acontece contribuirá, estou certa, para aumentar o conhecimento e a compreensão da obra literária de Ferreira de Castro e para a construção de uma nova identidade de escola motivadora de sucesso à luz do património literário de Ferreira de Castro. Obrigada, professor Nuno Crato, por não ter esquecido o convite que foi formulado aqui há uns anos atrás, quando visitou a nossa escola enquanto ministro. Ele, ao percorrer os espaços da biblioteca, de facto encontrou aquela obra, uma das obras que ele estudou, e na altura ficou o compromisso, quando soube do nosso projeto, de voltar à escola para apresentar a curva da estrada. Muito obrigada, professor Dr. Nuno Crato. Muito boa tarde a todos. Começava por saudar o professor Dr. Nuno Crato, que acedeu ao nosso convite para estar aqui hoje presente, ser a diretora do agrupamento de escolas Ferreira de Castro, a doutora Ilza, caro Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães, caro Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Marcela, caro Sr. Presidente do Conselho Geral, a doutora Eugénia Gamboa, caros Srs. Diretores de agrupamentos, caro Sr. Diretor do Centro de Formação à Rua, demais convidados, mais uma saudação muito especial para todos os alunos que aqui hoje estão presentes nesta sessão,
professores, assistentes técnicos e operacionais que cá estejam hoje presentes nesta sessão. Eu iria fazer umas breves notas sobre Ferreira de Castro e também sobre o nosso orador, não sem antes precisar um pouco aquilo que é a intenção do conjunto de ações que se vão desenrolar no município de Oliveira das Meiras e, em particular, nos diferentes agrupamentos de escolas. Como sabem, nós temos um projeto ambicioso, um projeto educativo municipal, conjugado com aquilo que são os trabalhos desenvolvidos nos agrupamentos de escolas, e determinamos em conjunto que este ano, 2016, seria um ano em que, para além das outras atividades regulares que irão ser desenvolvidas e sem perturbar os planos específicos de cada uma das escolas, que iríamos dedicar uma parte substancial a este evento, a este efeméride da educação dos 100 anos da vida literária de Ferreira de Castro. E, portanto, este é, digamos, o pontapé de saída formal e, digamos, aquele que marca o início deste ano comemorativo, sendo certo que muitas outras ações irão desenvolver-se nos diferentes agrupamentos e, naturalmente, que toda a comunidade educativa, toda a comunidade em geral, vai estar implicada neste processo que, no fundo, visa trazer Ferreira de Castro à escola de onde nunca devia ter saído, no objetivo principal de dar a conhecer a sua obra, a sua vida, a sua obra, as suas missões humanistas e fundamentalmente também relevar e dar-nos a todos o orgulho de termos um filho ilustre da Oliveira das Meiras, de que muito nos orgulhamos e que queremos naturalmente homenagear. O escritor Ferreira de Castro, como toda a gente sabe aqui nesta sala, é natural do lugar de Salgueiros, freguesia de Ocela, e nasceu no dia 24 de maio de 1898. Portanto, nesta data, para esta escola, para este agrupamento de escolas também diz alguma coisa, porque é o dia da escola, o dia que também é invocado o seu patrono, é um dos edifícios no município que invocam Ferreira de Castro, e faleceu no Porto a 29 de junho de 1974. Como referi, Oliveira das Meiras presta-lhe homenagem em várias artérias do município, tem, entre outros, uma biblioteca com o seu nome e a escola básica e secundária em que estamos presentes. Aos 12 anos de idade emigrou para o Brasil, onde viria a publicar o seu primeiro romance, Criminoso por Ambição, em 1916. Marco que delimita o início da sua vida literária. E também por isso, em 2016, estamos a celebrar esse início da vida literária de Ferreira de Castro. Durante 4 anos viveu no Seringal Paraíso, em plena selva amazónica, junto à margem do Rio Madeira. Depois de partir do Seringal Paraíso, viveu em precárias condições, tendo de recorrer a trabalhos como colar cartazes, embarcadiço em navios do Amazonas, etc. Mais tarde, em Portugal, e entre outros aspectos, realça o facto de ter sido redator do Jornal O Século, diretor do Jornal O Diabo e colaborador das revistas O Domingo Ilustrado e Ilustração. Ao serviço do Jornal Pereira da Rosa, assinou crónicas vibrantes, como o dia em que se deixou prender no Limoeiro para testemunhar a vida dos reclusos nas cadeias portuguesas, ou a sua entrevista exclusiva em Dublin com o líder do Sinn Féin em 1930. Imigrante, homem do jornalismo, mas sobretudo ficcionista, é hoje em dia ainda um dos autores com maior obra traduzida em todo o mundo, podendo-se incluir a sua obra na categoria da literatura universal moderna, precursora do neorrealismo, descrita caracteristicamente identificada com a intervenção social e ideológica. As suas obras, ou algumas das suas obras, estão também vertidas no cinema em várias adaptações para esse efeito. É, como referi no início, um ilustre nome de Oliveira das Meiras que nos honramos de
aqui prestar também homenagem. Permita-me agora que faça uma breve apresentação do nosso orador do dia de hoje e que depois passe a palavra, porque de facto estamos aqui todos para ouvir a sua lição, que também é o regresso do professor Nuno Crato à escola e, portanto, aqui mas também é esse regresso depois do exercício de outras funções, mas que seguramente estamos todos ansiosos, de alguma forma, por o ouvir. Nuno Crato licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, onde depois obteve o grau de mestre em Métodos Matemáticos para a Gestão de Empresas. Doutorou-se em 1992 em Matemática Aplicada na Universidade de Delaware, Estados Unidos. Foi professor no ensino secundário no Instituto Superior de Economia na Universidade dos Açores, no Stevens Institute of Technology e no New Jersey Institute of Technology. E desde 2000, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, onde é catedrático de Matemática e Estatística e foi também pró-reitor da Universidade Técnica de Lisboa. A 6 de junho de 2008, foi agraciado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Foi membro do Conselho Científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desde a sua fundação, e diretor para a área da educação. Em 8 de junho de 2010, foi nomeado Presidente Executivo do Tagus Parque. Exerceu as funções de Ministro da Educação de 2011 a 2015. Enquanto Ministro da Educação, mais que uma vez visitou Oliveira de Azeméis, tendo mostrado disponibilidade para voltar ao nosso município para falar sobre Ferreira de Castro. Aproveitando o ensejo e a efeméride que estamos a viver e que este ano se proporciona, fizemos o convite para estar aqui presente, que prontamente aceitou. Caro professor Nuno Crato, agradecemos a sua presença e peço-lhe então que nos diga, a propósito da obra Curva da Estrada, por que razão continua a valer a pena ler Ferreira de Castro. Eu vou tentar falar de pé, espero que esteja a ouvir, que o microfone esteja a funcionar bem, porque de onde eu estou eu ouço-me sempre bem. Agora aí é que não sei. Eu começo por agradecer à doutora Isilda Ferreira o convite que foi feito e à senhora diretora, e de facto quem agradece sou eu, porque ao passar aqui pela biblioteca, como a senhora diretora bem disse, lembrei-me da Curva da Estrada, que foi um dos romances de Ferreira de Castro que mais me impressionaram. E disse, eu gostei imenso deste romance, que é um romance não tão lido como A Selva, ou como Imigrantes, ou A Missão, outros deles. E a professora disse, então, vamos fazer aqui umas comemorações de Ferreira de Castro, quero vir cá. E eu disse, com certeza, tenho imenso gosto, então se já não for ministro, então ainda é melhor. Ainda melhor. E assim foi, e aqui estou, portanto, a senhora professora, eu é que agradeço ter-se lembrado daquela breve conversa de corredor em que me proporcionou esta possibilidade de estar aqui convosco a falar. E como o Dr. Isidro Figueiredo disse, o vereador, e a quem eu agradeço a introdução também e o convite, disse muito bem, é um regresso à escola. E se eu me lembrar bem, só agora é que me lembrei disso. É a primeira vez que estou dando uma aula, isto não é uma aula, mas é a primeira vez, desde que deixei as funções de ministro, portanto, para mim é uma honra imensa dizer, eu fui Ministro da Educação, e depois disso, onde é que foi a primeira aula? Bem, não foi uma aula, mas digamos, Oliveira de Azeméis. E depois sobre Ferreira de Castro, portanto eu estou muito contente com isso. Eu agradeço imensa também a amabilidade e a presença do Dr. Emílio Loureiro, o Sr. Presidente da Câmara, que nos recebeu aqui noutras funções, sempre muito entusiasta por desenvolver a escola, e portanto o facto de ter perdido o seu precioso tempo, eu sei o que é o tempo dos executivos políticos, o facto de ter perdido tempo na vida até aqui e termos tido disponibilidade para agora, antes de chegarmos, conversarmos um pouco, foi muito agradável, também agradeço muito. Agradeço ao Dr. António Santos, que está aí algures, está aqui na primeira fila, Presidente do Conselho Geral, e também
velho conhecido, velho não, somos todos novos, mas... E enfim, e claro que o Dr. José Santos, que nos fez o grande favor de hoje de manhã nos levar a visitar a Casa Museu Ferreira de Castro, onde ele nasceu. Ora, bem, e agradeço sobretudo a vocês, alunos, estarem aqui. Mas eu diria que vocês têm muita sorte, que vocês têm, como patrono da escola, não é para eu estar aqui que tenho sorte, não é? Tenho muita sorte de ter o patrono da escola, que é o Ferreira de Castro. O patrono da minha escola era o Pedro Nunes. O Pedro Nunes viveu no século XVI. Ninguém sabe onde é que está o... Ninguém sabe nada dele. Não sabe se era gordo, se era magro, se tinha barbas, se tinha barbas. Onde é que está sepultado, ninguém faz ideia. E, portanto, para mim, estar no Liceu Pedro Nunes era um cientista antigo, um matemático antigo, que ninguém sabe como era. Mas vocês não, vocês estão na escola, Ferreira de Castro, um escritor. Estão aqui pessoas na escola, estão aqui pessoas que conheceram pessoalmente e que podem ir aqui ao lado e ver a casa onde nasceu, falar com a senhora que toma conta da casa, uma senhora muito simpática. Hoje estava com gripe, mas mesmo assim cheia de energia, que vos explica, conviveu com o Ferreira de Castro. Portanto, para vocês é uma grande... Eu tenho a certeza que é uma coisa que vos honra e que vocês deverão ter contentamento por estarem aqui na Escola Ferreira de Castro, na terra de Ferreira de Castro, que é um dos maiores escritores portugueses de sempre. Eu diria, talvez, eu não sou de literatura, portanto, tudo o que eu disser vocês têm que dar algum desconto neste aspecto, mas eu diria que no século XX, na primeira metade do século XX, há dois grandes escritores, que é Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro. Portanto, é de certeza um dos maiores escritores do século XX portugueses e do mundo, porque era, até ao Saramago, o escritor português mais traduzido no mundo e mais conhecido no mundo. Portanto, há dois grandes escritores do século XX que são conhecidos no mundo. Ferreira de Castro é um deles. Portanto, isto é, de facto, uma honra muito grande para mim estar aqui a falar convosco sobre Ferreira de Castro, que é uma pessoa que eu conheci apenas da leitura. Fui lendo alguns livros dele e um dos que li e que me entusiasmou muito foi este livro, A Curva da Estrada. Bem, eu vou-vos falar não como professor de literatura, que não sou, não como especialista em literatura, que não sou, mas como leitor, que gostou muito de ler este livro e que ficou muito influenciado pelo livro em vários aspectos. Tem aqui uma evidente fotografia, vocês sabem de quem, e tem aqui a fotografia de algumas pessoas que acompanharam Ferreira de Castro exatamente há 50 anos. Que aqui é a comemoração dos 50 anos de vida literária de Ferreira de Castro. E, portanto, agora nós estamos aqui nos 100 anos de comemoração de Ferreira de Castro. 100 anos. Portanto, já passou algum tempo. O livro que eu vou falar é este. Ali está uma outra edição. A edição que eu tenho é esta. Esta também já está bastante velhinha. E é um livro muito interessante. Vocês podem ler o livro sem saber mais nada da história. Mas se souberem alguma coisa da história verídica que transparece em grande parte deste livro, melhor. E eu vou tentar falar um pouco sobre essa história verídica, porque isso é importante. Mas o que é importante verdadeiramente na literatura, ela tem relações com a escola, tem relações com a vida, tem relações com a vida política, com a vida social, com a história, tem relações com tudo isso. O que é importante é que, quando nós estamos a ler os clássicos da literatura portuguesa, nós estamos a ver o que se passou naquele tempo e estamos como que em diálogo com o autor. É uma espécie de diálogo com o autor. E como vocês gostam de falar de futebol, de falar de algumas telenovelas portuguesas, de falar de séries de televisão, de falar de coisas que se passam, os clássicos da literatura têm isto. Os clássicos da literatura são referências a acontecimentos e a situações da vida que podem falar uns com os outros. E que daqui nós ainda hoje falamos do velho Restelo. O velho Restelo, se calhar nunca existiu, mas existiu na cabeça do Camões, ou pelo menos na imaginação do Camões. E nós hoje falamos do velho do Restelo. E quando todos estamos a falar de velhos do Restelo, estamos a falar de clássicos da literatura portuguesa. É uma referência, é uma coisa que falamos, como falamos do Futre ou do Jardel, ou daquilo. Quando falamos de velho do Restelo, toda a gente sabe o que é que estamos a falar. Estamos a falar daquele senhor de Varas e tal, mas que era pessimista, que me ensinavam sempre coisas pessimistas, que se velho do Restelo.
E agora aqui, quando estamos a ler o Ferreira de Castro, também estamos a falar de personagens que nos dizem alguma coisa e que nós podemos depois relacionar uns com os outros e relacionar o que estamos a fazer. Quando foram feitas as metas curriculares para o português, nós tivemos uma grande atenção na altura, ao longo destes últimos anos, em duas coisas sobretudo. Uma coisa é fluência de leitura. Quando não se lê muito, não se lê rapidamente, quando se tem dificuldade em ler, também se tem dificuldade em perceber. Então, a leitura deve ser uma coisa automática, devemos estar todos habituados a ler rapidamente. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é pôr mais literatura, mais clássicos da literatura portuguesa, que é o património comum de todos nós. Por isso, ler bem, compreender, falar uns com os outros, imaginar aquilo que se passa no livro. Por exemplo, nós olhamos, às vezes lemos um livro e perguntamos aqui deste livro, o personagem central, que é o Ramon Ballester, perguntamos, era alto, era baixo? Não está escrito no livro, se era alto, se era baixo, tinha barbas, mas nós precisamos imaginar, na nossa cabeça. Isso é uma coisa maravilhosa. A pessoa está a ler um livro e está a perceber as coisas, mas na sua cabeça, depois, quando acabamos o livro, diz assim, olha lá, e o Ramon Ballester era alto ou era baixo? E toda a gente tem uma opinião. Eu tenho uma opinião que era baixo. Porque nós estamos a ler e estamos a imaginar como é que seria esta pessoa, como é que seria, era gordo, era magro, era isto, era aquilo. E na nossa cabeça estamos a recriar a imaginação do autor. Isto é um diálogo pessoal entre quem está a ler e quem escreveu. E portanto nós estamos com quem conversar. A imaginar e a conversar com esse autor. Mas então vamos ver melhor como é que podemos fazer isso, porque estamos a falar de uma conversa entre pessoas que estão muito tempo distantes, não é? São gerações distantes. O Camões, então, vocês sabem que está há muitas gerações atrás, mas o Ferreira de Castro também é uma pessoa que, embora alguns que os conhecessem, é uma geração, sobretudo para vós, já é um pouco antiga. Mas ele está a falar connosco, quando nós começamos a ler. E, portanto, isso é uma beleza fantástica da literatura. Qual é a situação deste romance? Eu vou-vos falar rapidamente da história de Espanha, da história aqui do país do lado, que é uma história muito conturbada, do século XX, em todas as alturas foi conturbada, mas do século XX foi bastante conturbada, e está aqui um rei, que é o Alfonso XIII, 13º, que é um rei que foi muito marcado em Espanha, no princípio do século XX. Há um período constitucional em que esse rei é rei, e esse período aí é interrompido por um golpe de Estado do Primo de Rivera, que é outro nome em Espanha, que toda a gente conhece bem, Primo de Rivera. Primo de Rivera fala-se muito que é a primeira ditadura de tipo século XX, a primeira ditadura quase fascista já que existiu no século XX. Vocês sabem que o século XX é o século que, no princípio, é marcado pelas ditaduras, porque aparece uma série de outros ditadores. Nós tivemos aqui um também, e já não vemos fotografias deles, e, portanto, isto acontece em muitos países da Europa. Aquilo que aconteceu com o Primo de Rivera. O Primo de Rivera esteve, salvo erro, 7 anos e tal em poder, foi um homem que marcou muito Espanha, era uma ditadura, era um general que segurou a Espanha com mãos de ferro, é aquele que está ali do lado direito, vão ver à direita do rei, portanto, está do lado esquerdo, tem a ver aqui, aquele senhor mais gordinho, aquele não é preciso estar a imaginar ser gordo, ser magro, aquele vê-se logo que é gordo. O Primo de Rivera está ali com o rei e está ali no tempo dessa ditadura. A seguir a isso aparece uma coisa que tem um nome curioso, que é, vocês lembram-se, ditadura. Dita dura. E agora é a dita branda. É a dita blanda. Que foi o que apareceu a seguir com o outro, que é o Berenguer, em Espanha. Foi uma ditadura, mas já não era tão ditadura, era assim uma coisa menos violenta, e os espanhóis chamaram de dita blanda. E a seguida há a Segunda República. Há a Primeira República do século XIX, em Espanha, e a seguir há uma introdução à Segunda República. A Segunda República nasce logo a seguir em 1971, portanto há eleições municipais, os republicanos ganham de todo lado e, portanto, automaticamente as eleições municipais, que não têm nada a ver com a Constituição, mas que são eleições municipais, dão uma tal vitória aos republicanos que há a proclamação da República logo 2 dias depois. A
proclamação da República. O rei acaba por se exilar, vai morrer salvo em Roma, e há um período, inicia-se um período de República Constitucional. É aqui que começa o romance. O romance desenrola-se todo neste período de República, da Segunda República de Espanha. Nós sabemos que em Espanha houve esta Segunda República, e já vamos explicar. Há aqui o Sr. Alcalá Samora, que é o primeiro-ministro e presidente da República, torna-se depois presidente da República, que era um democrata moderado, era um homem moderado, que é uma coisa raríssima em Espanha neste período, haver moderados era uma coisa raríssima, ou extrema-esquerda ou extrema-direita. Este senhor era primeiro-ministro, mas como era moderado, dava um pouco o presidente da República, que era não gerir nada, porque era o presidente da República. E há um homem que é muito falado também neste livro, que é o Pablo Iglesias. O Pablo Iglesias é um socialista à antiga, é um socialista radical à antiga, é o fundador do Partido Socialista Operário de Espanha, que é um partido que teve no poder ainda há pouco tempo, agora está o Partido Popular, agora não se sabe se é o Partido Socialista Operário Obrero de Espanha, se é o, não se sabe o que é que vai sair das eleições que foram realizadas, não sabe quem é que vai ficar no poder. Mas o Júlio Iglesias é um homem que é muito considerado em Espanha por toda a gente, mesmo por pessoas do centro e da direita, porque é um período em que era muito difícil ser-se socialista. E, portanto, ser socialista era uma coisa muito diferente de hoje. Era um período em que começou a existir algumas reivindicações pelo horário de trabalho, uma série de coisas que hoje temos como adquiridas e que na altura não foram fáceis de adquirir. O Pablo Iglesias morre em 1925, mas tem ainda tempo para assistir a uma cisão do Partido Socialista Obrero Espanhol, em que é formado o Partido Comunista de Espanha. O Partido Comunista de Espanha é fundado por este senhor que pouca gente conhece, o José Díaz. Depois é dirigido durante muitos anos por um dirigente comunista muito conhecido, que é o Carrillo. O Carrillo é uma referência política no século XX, porque é durante muito tempo o dirigente do Partido Comunista de Espanha, mas é um comunista diferente dos comunistas portugueses, por exemplo. Porque o Carrillo é aquilo que se chamava o eurocomunista. Era um comunista, mas não gostava da ditadura do Estado. E, portanto, é um homem que vai ser muito polémico ao longo deste tempo todo e que marca muito a política espanhola, a política europeia toda. E por esta senhora que aqui está, que chamava-se lá Passionária, que era uma senhora que teve um papel importante na Guerra de Espanha também. Mas, portanto, estamos a ver que o Partido Socialista Obrero é um partido bastante radical comparado com os dias de hoje, mas eram tempos diferentes. Não era suficientemente radical do ponto de vista dos comunistas da altura que os rapazes do partido lado, e o Alcalá Samora era um homem que estava no centro. Entretanto, o que é que acontece? O que acontece é que, vou voltar um bocadinho atrás, o que acontece é que o governo em Espanha tem um período de grande instabilidade. E o homem que estava no centro, o Alcalá Samora, perde mãos daquilo, e o governo é tomado cada vez mais por forças mais radicais de esquerda. Comunistas, trotskistas, tomado por pessoas mais radicais. Até que há há generais que há muito tempo que ambicionavam ter o poder, estavam com saudades do Primo de Rivera. Nesta altura, o Manuel Azaña, que também aparece comigo, o Manuel Azaña estava num governo de frente popular, portanto, um governo bastante radical, e que inicia-se a Guerra Civil em Espanha. A Guerra Civil é iniciada pelo Franco, que aqui vemos, que é aquele com o barrete ao lado do Mussolini, que é o ditador de Itália. O Benedito Mussolini é um ditador durante os tempos da Itália até à altura da Segunda Guerra Mundial. O Franco está ali, o Franco inicia a guerra, subleva as tropas, vindo de Marrocos, que inicia uma guerra civil para conquistar o poder. O Franco era amigo também do Hitler, portanto era um homem bastante mal acompanhado,
mas era um homem que o próprio Hitler disse, quando se reuniu com ele, que achava tão carniceiro que teve calafrios quando reuniu com o Franco. Para vocês terem uma ideia, o Hitler achou que teve calafrios quando reuniu com o Franco. Achava o Franco um carniceiro demasiado. Mesmo para ele, Hitler aquilo parecia demasiado. O nosso ditador local, o Salazar, não gostava muito do Franco, não queria meter-se na guerra. E o Franco era um tipo muito belicoso. Portanto, ele preferia que não houvesse guerra por aqui para ele se manter, que era um ditador de um estilo diferente. Gostava das botinhas e tal, de ficar ali na lareira, pela bananaria, e que as pessoas não falassem, nem discutissem nada. Portanto, não queria que a guerra chegasse aqui, mas acaba por estar bem com o Franco. E, em seguida, os alemães, os italianos apoiam o equipamento militar com tropas, apoiam o Franco para o Franco tomar o poder. Do lado contrário, os comunistas apoiam a República. Portanto, a República cada vez se radicaliza mais, os comunistas apoiam a República, o Stalin manda armas para a República também de Espanha. Aqui mostro a fotografia de um homem que esteve nas Brigadas Internacionais. Esta fotografia são as Brigadas Internacionais, que são voluntários de todo o mundo que se dirigem para de extrema esquerda, que se dirigem para a Espanha para apoiar a República. Um deles é este senhor que aqui está, que é o que vocês são capazes de conhecer, que é o George Orwell. O George Orwell escreveu 2 livros muito conhecidos. Um é O Triunfo dos Porcos, Animal Farm. Não sei se vocês já o leram. Se não leram, vale muito a pena ler. O outro é o 1984, que é o livro onde pela primeira vez se fala daquela coisa do Big Brother. O Big Brother são 2 livros que descrevem o regime comunista. Um é O Triunfo dos Porcos, é uma alegoria, portanto, em vez de ter comunistas e fascistas e democratas, tem os porcos e os cavalos e os não sei o quê. Os porcos triunfam, o Stalin triunfa, e fica e a quinta é dirigida pelos porcos. O outro livro, 1884, é um livro que retrata também com uma alegoria as ditaduras comunistas, em que existe o Big Brother. Big Brother is watching you. As pessoas são filmadas em casa, tudo se passa com um grande controle do Estado sobre as pessoas. O George Orwell escreve esses livros porque ele, que é um homem de extrema esquerda, quando chega à Guerra Civil de Espanha, desilude-se de tal maneira com as Brigadas Internacionais e com a extrema esquerda que estava em Espanha, que eles se matavam-se uns aos outros. A verdade é isto, matavam-se uns aos outros. Os trotskistas eram mortos pelos comunistas, os comunistas eram mortos pelos trotskistas. O George Orwell, que tinha alguma... ideologicamente era mais parecido com os trotskistas, ficou horrorizado quando em Barcelona os comunistas matam os trotskistas. São uma série de cenas horríveis porque, de facto, a Guerra Civil de Espanha não é só a guerra entre os fascistas e os republicanos, é a guerra de fações internas. Vocês aqui têm também algum exemplo do extremismo dos republicanos mais radicais, que são os tipos a atacar a Igreja. É uma coisa que nós em Portugal, felizmente, nunca passámos do 25 de Abril. Foi grande parte graças ao Sá Carneiro e graças ao Mário Soares, que desde o princípio disseram não se toca na Igreja, não vamos ser radicais. Há quem queira ser católico, há quem não queira ser católico. Mas, de facto, o facto de ser democrático e o facto de ser de esquerda não tem nada a ver com isso. A Igreja foi sempre poupada de radicalismos depois do 25 de Abril, ou sempre, quer dizer. No essencial foi. Coisa que em Espanha não se passou, na República, coisa que em Portugal não se passou na Primeira República, e aqui temos um canhão, um tanque mandado pelo Stalin para ajudar as tropas de esquerda. Vocês estão a ver o horror que isto foi. O horror que isto foi está muito retratado nesta obra célebre, que é a Guernica, que é uma obra do Picasso, em que a seguir ao bombardeamento de uma terra do País Basco, que é a Guernica, a seguir ao bombardeamento, ele retrata ali o que é o horror da guerra. Isto é a Guerra Civil de Espanha. A Guerra Civil de Espanha foi a coisa mais monstruosa que se passou na Península Ibérica
nos últimos tempos. É uma coisa inacreditável, com famílias a digladiarem-se, pessoas a matarem-se por todo lado, com cercos dos fascistas aos comunistas, com comunistas a matarem trotskistas. Quer dizer, foi uma coisa desastrosa que se passou em Espanha. E é depois, sabendo tudo isto que se passou em Espanha, que o Ferreira de Castro escreve A Curva da Estrada. Portanto, não se esqueçam, a Guerra Civil, a República, eu vou voltar atrás muito rapidamente para percebermos, a República, a Segunda República, é de 31 a 39, mas de 36 a 39 é a Guerra Civil de Espanha. E nós estamos a assistir a um romance que é construído entre 31 e 36. Portanto, a Segunda República, mas antes da Guerra Civil de Espanha. Claro que o Ferreira de Castro, quando escreve A Curva da Estrada, sabe todo este horror que se iria passar, já se tinha passado, mas que sabe todo este horror, e não fala isso, mas fala de como é que era a democracia em Espanha e o que é que se passa. O Ferreira de Castro, como o professor disse, é uma pessoa que se enquadra, ou pelo menos que em partes da sua obra se enquadra no neorrealismo. O neorrealismo são preocupações sociais, do ponto de vista das pessoas mais próximas do realismo socialista, é uma espécie de realismo socialista europeu, mas o Ferreira de Castro não é um professor de literatura, é a minha opinião, não é o neorrealista típico português, ou típico europeu. O Ferreira de Castro se fala tem preocupações sociais na obra, porque ele viveu, ele foi imigrante. Não é uma coisa ideológica. Ele foi imigrante, ele trabalhou na selva da Amazónia. Ele viveu muito pobre. Aquilo é a vida dele. Mas tem também uma atenção muito grande às personagens e aos dramas psicológicos das próprias pessoas. Coisas que o neorrealismo puro não gosta. Não gosta, porque interessam as massas. Ou interessam os movimentos sociais. E o Ferreira de Castro não. O Ferreira de Castro dá uma grande atenção ao que está na cabeça de cada pessoa. E o livro dele, ele tem alguns estereótipos aqui, Mercedes e Paco, para quem já leu o livro, pode discordar um bocado com a minha opinião, mas que se verá. Quais são as personagens reais que aparecem na Curva da Estrada? Há a personagem central da Curva da Estrada, eu peço desculpa, aqui está é o Álvaro Soriano, que é um dirigente do PSOE, mas é um homem que conheceu, de acordo com o romance, conheceu o Pablo Iglesias. O Pablo Iglesias está morto. O Pablo Iglesias é um tal socialista, fundador do Partido Socialista Operário Espanhol. Ele não refere nada das decisões do Partido Socialista Obrero, não refere nada disso, mas o Pablo Iglesias está sempre presente. Ele tem um busto de Pablo Iglesias da secretária, etc. O Álvaro Soriano é um dirigente daquele Partido Socialista, mas ele não lhe chama Partido Socialista Obrero Espanhol, chama Partido Socialista. É um dirigente do Partido Socialista. Aparece também aqui o Presidente da República e o Queipo Lignano. O Queipo Lignano é um general que se alia com Franco. E é muito curioso que ele fala do Queipo Lignano, que ele sabe que era um fascista e que vai ser um dos tipos mais tenebrosos da Guerra Civil de Espanha. Ele fala do Queipo Lignano com o Queipo Lignano, que já se tinha tornado fascista, na realidade, quando ele escreve, mas que quando se passa a cena, o Queipo Lignano é um homem que saúda a República. Também há aqui uma ironia, que é o Queipo Lignano vai saudar a República e vai dizer: o Exército está do lado da República. Mas ele sabe, o Ferreira de Castro, que o Queipo Lignano, passados 3 ou 4 anos, vai sublevar contra a República e vai se aliar ao Franco. O Queipo Lignano, vocês veem quem é. É a Mercedes Soriano, que é a irmã do Álvaro Soriano, que é uma senhora, como é que nós diríamos hoje? É uma tia. É uma tia de Cascais. E que só pensa em vestidos e patos e aquelas coisas todas. O Paco Soriano, que é o filho do Álvaro, mas que é um filho tardio e, portanto, é de quase da mesma idade que a Mercedes, que a tia dele, mas que se envolve com a tia. Vão os dois para a cama várias vezes, inclusive.
E aqui é o que eu estou a dizer, aqui há um bocadinho de estereótipo aqui nisto. E o Henrique Soriano, que é o filho mais velho do Álvaro Soriano, que trabalha longe de Madrid e que personifica aqui a consciência do pai. E a Ramona, que é uma empregada que também é fantástica aqui, também é uma personagem central deste livro. Mas portanto, estamos a ver, o Álvaro Soriano, que é um dirigente do Partido Socialista, eu pus ali PSOE, não devia ter posto, porque ele é muito vago, ele fala do Partido Socialista. E, portanto, um grande admirador do Pablo Iglesias, tem em casa a irmã e o filho. A irmã é uma tia e o filho é um tio. Que são tipos fúteis. E tem uma empregada que gosta dele e tal, e o filho, o outro filho está. E então, estes dois, a Mercedes e o Paco, sabem que o Álvaro Soriano estava desgostoso com o Partido Socialista e queria mudar de partido. E põem no jornal uma notícia a dizer que o Álvaro ia mudar de partido. Não dizem nada ao marido, ao irmão, nem ao pai, e lançam para o jornal. Isto é uma coisa tão típica, tão moderna dos dias todos, que é nós vemos uma notícia no jornal, passou-se isto assim, a pessoa diz, pronto, já percebi. Ela não sei quem quis que isto aparecesse no jornal, para que aparecesse. Isto é muito difícil para quem não está dentro da política perceber as notícias dos jornais. Porque vocês pensam que os jornais têm as notícias daquilo que se passou, metade dos jornais, e alguns jornais talvez 90%, talvez mesmo 100%, são recados uns com os outros. São recados dizendo, olha, aqui se estás mal, eu vou-te fora. Olha, aqui se não sei aqui, eu faço isto. Olha, aqui passa-se aquilo. E, portanto, aqui há um recado. Há a tia e o filho que querem subir à custa do Álvaro Soriano, dirigente respeitado do Partido Socialista, e sabem que ele não está de acordo com o Partido Socialista, já não está de acordo com o Partido Socialista, e então querem apressar a ida dele para o outro partido. Que aqui não aparece qual é. Aqui aparece um partido nacionalista, um partido nacional, que é um partido que não existiu em Espanha nesta altura. E que é um partido que representa, talvez, o centro-direita. É um bocadinho difícil de perceber exatamente o que é. E é um bocadinho difícil nós também, na nossa cabeça, transpormos para os dias de hoje o que eram os partidos na altura. É dirigido pelo Ramon Ballesteros, que é o tal que eu digo que era baixinho, e é presidido por este senhor. E, entretanto, há outras personagens que são completamente inventadas. O Sornosa, o Almeida e o Rienda, que são o diretório do Partido Socialista, porque ele não quer pôr nomes verdadeiros do Partido Socialista. Ele põe o nome do Ramon Ballesteros, não existe, é um personagem de ficção. Os outros diretórios são personagens de ficção. A referência ao Públio Iglesias, que estava morto já na altura, portanto é uma referência real. A referência ao Campo de Vilhena, o Presidente da República e tal, são referências reais. Depois há o Juan Cabanillas, que é o militante de base. Há o Pepe Martínez, que é um amigo. E há quase que uma personagem do romance, que é Madrid. Com a Plaça Maior, com a Castellana, com a Gran Via, com aquelas... Quem conhece bem Madrid também é engraçado ler um livro por isso, porque se percebe como é que é Madrid e tal, aqueles que andam passeados lá. Bem, agora eu vou-vos tentar dar uma ideia do que é o romance. Portanto, o romance é, sai a notícia do jornal de que o Álvaro Soriano vai mudar para o Partido Nacional, sai esta notícia do jornal, o Heraldo, que eu creio que é um nome inventado, não lembro de existir nenhum Heraldo em espanhol, mas sai a notícia do jornal, e todo o drama agora é o Álvaro Soriano quer de facto mudar de partido, já não acredita no extremismo do socialismo. A tia, a irmã dele e o filho pressionam-no para isso. O filho é corrupto, como se vem a verificar a meio do livro. E o Sornosa, o Almeida e o Rienda também não estão muito pelos ajustes e querem pressioná-lo a que fique no Partido Socialista. O Ramon Ballesteros, o chefe do Partido Nacional, quer levá-lo para o Partido Nacional. Portanto, este é o enredo todo disto. E depois, o que eu acho espantoso e que eu acho que, não vos vou dizer o que é uma atitude moral da personagem central do Álvaro Soriano, é o que ele faz no fim. É o que ele faz com esta pressão para mudar de partido, com a pressão para ficar no partido, com a pressão do filho, da irmã. O que é que ele vai fazer?
E os momentos mais interessantes do livro, acho eu, não são momentos em que típico do neorrealismo aparecem as massas populares. Assim. Não. Os momentos mais interessantes são os diálogos a dois entre ele e a irmã, ele e o Ramon Maestre, ele e o Sornosa. Esses são os momentos mais espantosos. Eu julgo que ainda tenho algum tempo. Tenho. E, portanto, vou-vos ler. Eu sou péssimo a ler, se calhar vou ter que pedir ajuda a alguém, se calhar aqui à doutora Eugénia. Mas eu vou tentar ler-vos uma parte do livro para vocês verem como é que são os diálogos. Ora, a primeira parte sai a notícia do jornal de que, portanto, vocês estão a ver, o Álvaro Soriano, sai a notícia do jornal de que o Álvaro Soriano vai sair do Partido Socialista para ir para o Partido Nacional. E o Álvaro Soriano, ele próprio é surpreendido pela notícia do jornal. E então, o Ballesteros diz, é a altura de eu ir buscá-lo. Por várias razões, vocês estão a imaginar. Imaginem, coisa qualquer, imaginem que o Álvaro Centeno resolve ir para o partido, para o CDS. O CDS, eu nem gosto de Mário Centeno, mas só que o Partido Socialista tenha aqui um problema, ele se calhar também quer que ele venha. Portanto, mas o outro pode ser, mas pode haver pessoas que honestamente querem fazer. É aqui uma mistura disto. E então o Ballesteros diz, é a minha oportunidade e vai ter com o Álvaro Soriano. E o Álvaro Soriano diz assim, sentia um misto de receio e de volúpia em bater-se com Ballesteros. É uma velha raposa, pensou ele, mas a mim não me come ele. Tornou-se a sentir confiança em si e um ímpeto voluptuoso para a luta. Soriano abriu a porta interior do escritório e avançou de mão estendida e sorriso exuberante para Ballesteros. Desculpe tê-lo feito esperar. Mas tratava-se de um cliente a quem não podia mandar embora. Ele é advogado. É para mim muito honroso ver o externo desta sua casa. O chefe do Partido Nacional levantava-se da cadeira, mas Soriano ao mesmo tempo lhe apertava a mão e impelia-o a continuar sentado. Deixe estar. Não esperei nada, disse com um ar amável Ballesteros. Cheguei agora mesmo. Estava muito entretido a ouvir aqui a senhorita Mercedes. Claro, estava a dizer agora se pode ser. E depois passa-se. Isto vale a pena ler tudo, mas eu vou saltar aqui uns bocados. E então eles estão aqui a voltar, não vou roubar tempo, não quero, a advocacia e tal. Até que finalmente vão ao negócio. E o negócio é, você vem para mim ou não vem para mim? Vem para o meu partido ou fica nesse? Vamos lá despachar-nos. E então diz o Ballesteros, eu não queria incomodá-lo, mas como fui surpreendido com aquela notícia do Heraldo, e como alguns amigos, e o Soriano, agora diz o que responde o Soriano, também eu, apressou-se Soriano a interromper, com um tom propositadamente seco. Ballesteros recuou. Eu logo vi. E por isso mesmo resolvi vir falar consigo. Respondo o Soriano. Não autorizei ninguém a publicar tal notícia e duvido que ela represente um ato de boa fé. Talvez, disse Ballesteros de uma maneira incolor, o Estado tem inimigos dentro do seu próprio partido e, por outro lado, os jornalistas vão sempre a farejar estas pequenas coisas. E quando não as encontram, inventam-nas. E vocês estão a ver o que é que está aqui a passar, não é? Portanto, o outro quer mudar de partido, mas está-se a fazer caro. E o outro quer recebê-lo, mas também não vai dar-lhe logo tudo aquilo que ele quer. O diálogo é este. Prolonga-se várias páginas, eu vou ler um bocadinho mais. Ballesteros julgou adivinhar a oposição que as suas palavras provocavam, mas logo concluiu que isso carecia de pelas cumplicidades de Mercedes e Paco, pelas tendências que ele próprio verificara em Soriano, sempre nos derradeiros tempos, se haviam encontrado e falado, Ramon Ballesteros estava convencido que este já fizera a sua escolha, embora nunca lhe tivesse dito claramente. E por aí continua. Desde ontem, declarou Ballesteros com voz macia, vários amigos me têm interrogado a propósito da sua possível adesão ao nosso partido. E, francamente, eu não sabia o que lhes havia de responder. A última conversação que nós dois tivemos deixou-me entrever, é certo, perspectivas muito agradáveis, mas nada de concreto.
nada confirmou semelhança com o mesmo tom de há pouco. Embora eu discorde de certos aspectos que o socialismo tomou em Espanha depois da República. E embora eu concorde, ao mesmo tempo, com uma parte do programa do Partido Nacional. A verdade é que não tomei nenhuma resolução. O outro coisa que fazer caso, o outro coisa também não mostrar muita força. Eu pensava isso mesmo, disse Baia Esteves com voz meiga. E eu pensei isso mesmo quando li aquela consta do Heraldo. Soriano devolveu. Trabalhei muitos anos no Partido Socialista para o abandonar assim facilmente. Sempre ao meu partido. Tenho lá uma situação. Apesar dos inimigos de que o Esteve fala, tenho lá uma situação que não é de favor, pois bastante me esforcei pelo socialismo. Ou seja, eu sou uma pessoa importante do Partido Socialista. Você quer no seu partido, mas é para me oferecer uma posição semelhante ou melhor. Mas é tudo... Eu não sei como é que o Ferreira de Castro consegue. Eu estou a ver isto a passar-se. Eu passei por situações quase iguais. Nesta minha passagem pela política. Mas as pessoas sabem isto. Mas eu não estou a ver como é que o Ferreira de Castro consegue adivinhar isto. É uma perspicácia, de facto, para perceber as reações das pessoas. Então, continuo. Tenho lá uma situação que não é de favor, pois bastante me esforcei pelo socialismo. Caíram muito. Tiveste, pensou bem, queres com satisfação. Tiveste, mas já não tens. Agora és considerado pelos teus como indesejável. E vai às queres deteve subitamente a sua divagação. Tem adversários, mas isso não importa. Em todos os partidos dão-se discordâncias internas e até públicas. Um partido não é um relógio que só funciona quando as suas peças estão de absoluta acordo. Tem-se visto muitas vezes ruidosas decisões. Ora, eu posso abrir uma cisão durante um congresso e passar a desfiar uma facção de peso como eu. Pai Esteves não esperava aquela hipótese e durante uns segundos considerou a sua gravidade. Depois, tranquilizou-se. Seria uma pequena facção, mas não bastaria para o fazer ministro. E ele sabe isso perfeitamente. Se não o soubesse, não andaria com vontade de se passar para nós. Mas não há dúvida que previu tudo e se prepara para um alto preço. Claro, apoiou Baia Esteves com muita naturalidade. Até podia provocar, com o seu caso, um congresso extraordinário. Soriano teve um gesto vago. Não digo que seja preciso tanto. Mas, enfim, é uma coisa a ver. Durante o silêncio, isto continua. O Baia Esteves começa a ficar um bocadinho nervoso e começa a dizer, temos de nos despachar, o que é que você vai dizer? E diz, vejo que ele me diz que a notícia do Heraldo não tem fundamento algum. E por aí continua. E Soriano tentou demorar mais uma vez a reedição. Efetivamente, esta notícia não tem fundamento. Ou pelo menos é por pelo menos que eu senti a ler da conversa. Pelo menos é por eu preparava-me justamente para desmentir quando o Esteve me defendeu. E diz o outro, se não tem fundamento é de lamentar, mas se foi apenas prematura é outra coisa. Eu julgo que foi apenas prematura. E oxalá me engano. Eu não posso falar em nome de todos os meus colegas, mas estou certo que eles teriam, como eu, um grande prazer em vê-lo no nosso lado. E agora como é que ele vai oferecer o lugar do ministro? Todos nós temos o prazer nisso, que o Baia Esteves, novamente com um pequeno sorriso. E não creio que no seu partido, tenha mais possibilidades do que no nosso. Não tenha dúvida alguma. Nós chegaremos brevemente ao poder. Isto é fatal. Pois as atuais combinações políticas das esquerdas não têm consistência suficiente. E lá continua por aqui, continua. E depois, como é que ele vai dizer que vai oferecer o lugar do ministro? Diz assim, e o Estado deu boa conta de si quando teve no Ministério do Comércio e Indústria. Ou seja, se for para o governo e tu passares para nós, vamos te dar o Ministério. É possível, não digo que não, murmurou Soriano com alinhamento, como se essa possibilidade não lhe interessasse diretamente. Eu não queria outra coisa. Foi para o Ministro do Comércio. E o Ramon Mestres decidiu-se então e disse, não só é possível, é certo. É certo, e por outro lado, ninguém se esqueceu ainda de como o Esteve deu boa conta de si quando esteve no Ministério. Soriano baixar novamente os olhos e diz, dar-lhe aí uma resposta. Bem, isto estamos na página 87 e eu só dá a resposta da página 300.
E, portanto, o livro é tudo isto. O livro é tudo isto. Depois há uma visita do diretório, o diretório socialista vai visitá-lo e vai-se dizer uma coisa que também é muito, muito plausível, que diz o seguinte: saiu esta notícia do jornal. Saiu a notícia do jornal que tu vais mudar de partido e vais passar para outro partido. Nós precisamos saber se é verdade ou mentira. E o Álvaro Soriano diz: não tenho nada a ver com essa notícia. Não fala diretamente. Não tem nada a ver com essa notícia. E eles dizem: então, se não tens nada a ver com essa notícia, publicamos o artigo. E ele diz: baixar-me esse livro. Portanto, vocês estão a ver como é que é aqui esta guerra política toda, de como uns estão a tentar pressionar os outros, mas os outros estão-se a vender caro. E depois, isto continua por aí, o que é que eles vão fazer? O que é que ele não faz desmentido? E então, quando não faz o desmentido, o que é que os socialistas fazem? Publicam um ataque ao Álvaro Soriano, dizendo que o Álvaro Soriano era corrupto e que tinha, eles sabiam isso era verdade, e tinha deixado, quando estava no Ministério do Comércio e Indústria, que o filho se servisse da posição do pai para obter contratos favoráveis. E, portanto, os socialistas que sabiam isso há anos, nunca tinham dito, porque ele era um deles, a partir do momento em que veem que o homem vai sair, tentam denegrir, tentam imediatamente dizer e publicam uma notícia, que é outra notícia, plantada nos jornais. É assim que se dizem os jornalistas e dizem os políticos. Quem é que plantou aquela notícia no jornal? Ou seja, quem é que falou com o jornalista e lhe disse aquilo para criar um embaraço ou outro? E os socialistas plantam essa notícia no jornal, que o filho dele era corrupto. Pois, ele não sabia, de facto, de acordo com o livro, ele não sabia, e fica espantado com aquilo, tem uma série de atitudes em relação àquilo, e continua a não desvender a notícia. Então, quando ele não desvende a notícia, os socialistas expulsam do partido. Porquê que expulsam do partido? Porque se ele abandonasse o partido que era membro para passar para outro partido, para o partido de onde ele saía, isso seria uma derrota. E, portanto, eles tomam a iniciativa e expulsam do partido. O que baixa também a possibilidade do Álvaro Soriano de ter um lugar mais importante no Partido Comunista. Portanto, isto é um jogo político muito subtil que se passa por aqui, por todo o mundo. Agora vamos ver outra parte que não tem nada a ver com isto, mas que eu acho das partes mais deliciosas, que é a compra dos chocolates. Que são 6 páginas de um senhor, amigo do Álvaro Soriano, que quer ir visitar o Álvaro Soriano, está preocupado com o que está a passar, mas para a Ramona, é empregada doméstica para a Ramona, ele sempre que ia visitar o Álvaro, levava-lhe um chocolate. Levava-lhe um chocolate de uma marca especial. E então o que ele vai fazer é vai tentar comprar o chocolate. Eu acho que isto é das coisas mais deliciosas que há, porque ele queria comprar o chocolate. Demora muito tempo, porque, diz ele, nessa manhã, porém, a sorte foi pior. Pepe Martins. Não havia coberta ainda 300 metros quando o pé esquerdo deu a primeira lata. Era o calo do dedo mínimo, que já se tinha feito lembrar na véspera, mas que ele se esquecera de cortar assim que chegava a casa. E depois começa, como é que é, toda a coisa de ele ir comprar o chocolate. E vai a uma loja e diz, para a primeira pastelaria que viu, um chocolate Maravilha de San Fernando, por favor. E o outro diz, Maravilha de San Fernando, repetiu o empregado, pronunciando lentamente as sílabas, como se procurasse recordar-se de um acontecimento longínquo. Depois voltou-se para um colega que se encontrava mais além do balcão e perguntou-lhe, olha lá, tu conheces o Maravilha de San Fernando? O outro abriu os olhos para a parede e disse, não temos, disse o primeiro empregado com ar que ela lembra. Pepe Martínez dirigiu-se então a Arco-Íris da Alcalá. Mas também ali não encontrou o que buscava. Paciente caminhou uma terceira pastelaria, da Caia Monteiro. Desta feita, em lugar de pedir na Maravilha de San Fernando,
perguntou se tinham aquele chocolate. Não, esse não temos, mas temos muitos outros, respondeu a empregada. Não, bem. Estende o braço para a vitrine e disse, pode estender todas as boas marcas. Então, La Maravilla de San Fernando não é uma boa marca. E continua com a sua pergunta. O senhor vai andar de um lado para o outro, à procura do chocolate, com o dedo do calo a doer. Imaginemos que este senhor já tinha os seus 60, 70 anos, com o dedo do calo a doer e finalmente consegue comprar La Maravilla de San Fernando e leva à empregada. E diz, então como vais? Perguntou. A Ramona não gostava nunca de dizer que fruía de boa saúde. Há umas senhoras assim. Sempre a queixar-se. E eu disse, senhores, também. E fez o seu gesto ambíguo de sempre. E os tempos? Estávamos andando. Ora, pega lá. E ele entrega-lhe o chocolate. Eu, com o tempo, para que ser molesta ou esteve comigo, muito chateado. E o Martínez quebrou-se a olhá-la. Pareceu que, apesar de todos os trabalhos que tinha para obter o chocolate, a velha criada não o compensava naquele dia com a mesma satisfação que exibia nas alturas. Portanto, aí há toda a gente preocupada lá em casa. Mas quando forem ler este livro, eu sugiro que leiam esta cena de chocolate. São páginas e páginas e páginas do homem a procurar o chocolate, que faz-nos crescer uma coisa, quer dizer, a empregada deve ficar felicíssima quando ele chegar com o chocolate e a empregada não fica felicíssima quando ele chega com o chocolate. Portanto, estão a ver, isto também está muito longe do neorrealismo típico. Porque isto é um drama muito humano, muito da pessoa que está a tentar agradar a outra. Portanto, é uma coisa totalmente psicológica. Depois, há aqui uma série de referências no fim, mas eu não vos vou ler isto porque eu não quero estragar-vos o prazer de descobrir o que se passa no fim do livro. Temos quanto tempo aí? Pouco tempo, não é? Uns 10 minutos. Mas eu não vou ocupar 10 minutos. Eu queria só fazer 2 ou 3 reflexões finais sobre isto. Uma das coisas que eu acho que é mais interessante na literatura e para nós quando lemos um livro é falarmos uns com os outros sobre o livro que acabamos de ler. Porque esta leitura que eu tive aqui do livro, que eu falei, que foi o aspecto político, para mim, me impressionou imenso com a capacidade que o Ferreira de Castro tem para imaginar uma situação que as pessoas que passaram pela política sabem que é uma situação muito realista, que é muito realista. A capacidade que ele tem é extraordinária. E os diálogos são extraordinários. A hesitação do homem é extraordinária. E nós podemos, todos termos lido o mesmo livro e conversado sobre isso, eu acho que é uma das coisas fantásticas da literatura. Porque, a seguir, eu tenho a certeza que outra pessoa que viesse aqui fazer mais ou menos o mesmo que eu, ou seja, falar sobre este livro, não é dos mais conhecidos de Ferreira de Castro, era capaz de não ligar nenhuma àquilo que eu falei. Porque eu liguei muito a isto por várias razões pessoais. Eu li isto aqui aos 30 e tal anos. E gosto muito da posição moral que o homem toma no fim, e que eu não vos vou dizer qual é. A posição moral que o homem toma no fim, o Álvaro Soriano, a posição que ele toma, que eu acho que é uma posição de uma grande dignidade. Gosto imenso dessa posição. Mas se calhar outra pessoa pensava noutra coisa. Pensava nas relações com a criada, como quando a tia foi para a cama com o sobrinho, que é uma coisa que aqui é muito condenada neste livro. Há outro grande escritor do nosso tempo, que naturalmente vocês já ouviram falar, que é o Mário Vargas Llosa, que ganhou o Prémio Nobel, aqui há pouco tempo, que é um escritor peruano, casou com a tia. E tem um livro muito gabado, que se chama Tia Júlia e ele é escrevidor. Não sei como é que está traduzido em português, mas é qualquer coisa do género. Tia Júlia e o escrevidor. O escrevente. Não é o escritor, é mesmo o escrevente. É um livro muito gabado. As cenas com a tia são fantásticas. É tudo levado. Quer dizer, o aspecto moral do sobrinho que está com a tia ali desaparece por completo. Aqui não. Aqui é um aspecto que é muito repisado ao longo do livro. É uma cena culposa. Eles fazem aquilo às escondidas.
quando o Álvaro Soriano descobre, fica furiosíssimo. Quando é criada é a primeira a saber e passa a tratá-los de maneira diferente. É uma coisa completamente diferente do que se passa no outro livro. Ou seja, outros livros, outros autores, outros leitores do mesmo livro podem destacar coisas que são completamente diferentes. Nós falamos de outros aspectos que vemos na televisão, do futebol, disto, daquilo, e destacamos coisas diferentes. Não há duas pessoas que tenham visto o mesmo jogo de futebol que tenham os mesmos comentários exatamente. Têm comentários diferentes. E enriquecem-se uns nos outros. O outro diz, foi assim, não foi porque eu vi que era assado. Foi assim, não foi assado. A leitura de um livro é a mesma coisa, é uma coisa muito pessoal. Mas é muito mais pessoal do que assistir a algo na televisão. Na televisão nós vemos se é alto, se é magro. O aspecto lançado, deixado à imaginação é muito menor. O aspecto deixado à imaginação na literatura é muito maior. E isso faz da leitura, que é um diálogo entre nós e o escritor, faz com que a leitura seja algo muito criativo, também da parte que está a ler. Eu não sei, se fosse professor de português, qual era o livro que eu recomendava para começar a ler de Ferreira de Castro. Não sei. Não faço ideia, não sou professor de português. Pelos que eu li, eu talvez recomendasse a Missão, que é mais curtinho e lê-se com mais facilidade. Talvez não este. Este é dos livros pouco conhecidos de Ferreira de Castro, mas eu acho que é dos melhores. Dos que eu li, não li tudo de Ferreira de Castro, nem nada que se pareça, mas dos que eu li, é dos melhores. E acho que, se vocês o lerem, também vão gostar e também vão gostar de falarmos com os outros sobre o livro. No vosso caso, isto ainda é mais evidente, porque vocês vivem e estão na Escola Ferreira de Castro, no agrupamento de escolas Ferreira de Castro, e vocês têm ali ao lado a Casa Museu Ferreira de Castro, tem aqui o Presidente da Junta de Hostel, tem aqui pessoas que conheceram o Ferreira de Castro, e, portanto, para vocês isto é tudo certeza que ainda mais perto. Não sei, eu julgo que vos dei razões suficientes para ler Ferreira de Castro. Espero que bem. Muito obrigado. Eu creio que depois desta lição, não é uma aula, uma visão, ou uma leitura pessoal de uma obra de Ferreira de Castro, e também era caso para dizer onde é que eu já vi este filme, porque o conflito das personagens, o conflito interior, sobretudo, entre as diferentes personagens e a personagem principal, é caso para dizer que Ferreira de Castro, apesar de ter escrito este livro nos anos 50, em 1950, mais de 60 anos depois, ainda continua perfeitamente atual, até na questão da relação com os jornalistas, da forma como as notícias se plantam, como referiu, e os efeitos que essa forma de passar a informação tem efeito. Eu também fiquei a saber que esta audição foi transmitida online na página da internet desta escola, da básica e secundária, e eu acho que aproveitava o momento para eventuais perguntas que queiram fazer ao professor Nuno Crato. Temos alguns minutos ainda e, portanto, dava um lugar à plateia para fazer as questões que quiser. Sr. Manuel Tavares, pode passar. Eu só jeito também de alguma conclusão, de facto, queria deixar aqui o meu muito obrigado por uma tão excelente lição. De facto, que cada livro e cada leitor interpreta à sua maneira, só eu acho que, concluindo um pouco o de antes e o de agora, é que anda muita gente a ler Ferreira de Castro. Espero que leia até ao fim. Por favor. Martinho.
meu nome é Martim Almeida, estou aqui na qualidade de diretor adjunto do Jornal Augusto dos Meios. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a grande lição que deu. Depois gostava de colocar uma questão que é a seguinte. Eu já li o livro, também há muito tempo, e fiquei com a ideia de que poderíamos, se calhar, situar esta obra entre o naturalismo e o neorrealismo. O que é que acha? Eu prefiro não me meter por esses caminhos, porque não conheço o suficiente. Eu julgo que é, quer dizer, ele aparece com o naturalismo a caminho do neorrealismo, mas eu julgo que ele ultrapassa muito o neorrealismo. Portanto, eu acho que isto é um romance sobretudo psicológico, e que é, mas isso, eu não sou professor de literatura, portanto tenho muita dificuldade em fazer essa classificação. O que eu lhe posso dizer é que isto, se uma pessoa vai ler este livro à procura de um romance típico de neorrealismo, muitas vezes fala-se do Ferreira de Castro como ser neorrealista, eu acho que não é, mas, ou não é um típico neorrealista, se vai ler fica um bocado desiludida, porque as massas populares não estão lá, porque a pobreza não está lá, porque o que está ali são políticos de altíssimo nível que estão entre eles a fazer um jogo, e é um jogo de sombras, um jogo psicológico, mas que é um jogo que tem a ver com aquilo que é a política, com o que é o jornalismo e com a prefiguração daquilo que se vai passar em Espanha a seguir. Quer dizer, quando o homem escreve um livro, quando Ferreira de Castro escreve um livro, ele sabe o que vai passar em Espanha a seguir, vai saber aquela carnificina que vai existir. E, portanto, eu julgo que ele, imagino eu, mas isto agora é a minha imaginação, eu julgo que ele está a tomar uma atitude moral neste livro, a pensar, se toda a gente agisse desta maneira moral, não se teria passado aquilo que passou em Espanha, talvez seja isto que ele pense, mas era preciso que ele tivesse entre nós para explicar, e ao mesmo tempo que ele está a tentar mostrar-nos como alguns aspectos da democracia que funcionava em Espanha nessa altura não funcionam em Portugal. Não existiam partidos em Portugal. Em Portugal o que existia era a União Nacional. E, portanto, tem esses aspectos que eu julgo que são aspectos que nem têm muito a ver com o naturalismo, nem têm muito a ver com o neorrealismo. São os aspectos quase universais. Mas não lhe sei adiantar mais do que isso. Há de certeza aqui pessoas de literatura na sala que podem ter uma opinião, têm de certeza uma opinião mais avalizada sobre isso do que eu. Muito obrigado. Eu respondi baixinho, mas nós entendemos, de facto, os dois, o que é que queríamos dizer, não é? Quer dizer, o livro é um livro da compasse política, mas depois tem não sei se está de acordo comigo, tem um final de uma grande moral. E até de uma grande dignidade da política e dignidade da pessoa. E por isso era bom que as pessoas lessem o livro, mas lessem até ao fim. De facto, dentro do livro, do lado do vídeo, do lado do brincar das grandes questões, na verdade, tem que reconhecer na política, apesar de não acham apoiantes. E, de facto, sendo assim, é melhor ler o livro até ao fim, porque o lado mais vivo da coisa. Só que a arquitetura é impressionante como o escritor, a seu tempo, consegue validar e ter uma visão tão moderna, tão presente, de como a vida era naquele tempo e como a vida é hoje. Ou seja, creio que é um livro intemporal. Obrigado. Professor José Rosa, Não é propriamente uma pergunta, é apenas um pequeno comentário e um deles tem a ver com, ou dois pequenos comentários, um deles tem a ver com o território. Curiosamente, este agrupamento abrange a freguesia de Lacela, portanto, mas isto não foi pensado, porque temos que pensar que há cerca de 40 anos, 38 anos, grandes discussões aconteceram nesta casa, não nestas instalações, mas nesta casa, a propósito da atribuição do nome de Ferreira de Castro como patrono
do Liceu Nacional de Guerra das Ilhas. Estamos aqui alguns que participaram nessa famosa GEAS, foi um momento também muito bacana. E a questão das leituras do Ferreira de Castro, eu prefiro as leituras, não a leitura do ponto de vista desta obra, que marcadamente tem conteúdos políticos muito assumidos, na minha opinião, mas o facto de estarmos neste momento, no início de uma caminhada de pelo menos 12 meses em torno da vida e obra de Ferreira de Castro, fez com que muita gente reiniciasse a leitura de Ferreira de Castro. E isso é a nossa maior valia para todo este centenário. E eu queria deixar este testemunho, porque alguém me dizia agora há dias, numa biblioteca escolar, professor, por que é que toda a gente agora vem aqui procurar a curva da escada? E isso é muito importante. Mas alguém quer colocar alguma questão? Faça aqui. Enquanto chega ao livro, eu só queria acrescentar que há várias livrarias que já se nos dirigiram a dizer que não tinham resposta, algumas edições não estão disponíveis para tanta procura que tem das obras de Ferreira de Castro. Olá, boa tarde. Eu sou o António Monteiro, aluno do curso profissional técnico de gestão de programação de sistemas informáticos, e queria desde já agradecer a sua presença na nossa escola, em nome de todos os alunos também. E queria fazer-lhe uma pergunta. A personagem principal da obra Curva na Estrada é Álvaro Soriano. Imagino que aqui há uns anos um dos fundadores do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, recebia uma proposta como Álvaro Soriano recebeu. Acha que o homem ficava mexido ou repensava na sua vida política? É uma boa pergunta. A mim custa-me. O Álvaro Cunhal foi uma pessoa muito, do princípio ao fim, muito focado nas mesmas ideias. E, portanto, duvido que uma pessoa como ele mudasse de partido por ter uma proposta de partido. Duvido muito. Assim como duvido que o Mário Soares mudasse de partido por ser para outro, ou duvido que o Sá Carneiro mudasse de partido. Nós estamos aqui a falar não de figuras de primeiro plano de partidos, mas figuras de segundo plano, onde existe, de facto, em muitos casos, pessoas que mudam muito de partido. E que mudam de partido para se manterem na política. E nós conhecemos recentemente casos desses, pessoas que mudaram de partido porque no partido onde estavam não conseguiam ser eleitos deputados ou não conseguiam continuar a sua vida política. Eu acho que a pergunta que fez é de facto fantástica, porque leva-nos a este ponto, que é: há pessoas que fazem da política uma profissão. Em vez de fazer do serviço público a sua missão. E, portanto, há pessoas que mudam de partido só para continuar na política. É mais ou menos o mesmo. A mim me parece uma coisa bastante lamentável. Não estou a dizer que uma pessoa não possa mudar de partido. Tem todo o direito a mudar de partido. Tem todo o direito a mudar de ideias. Eu mudei de ideias várias vezes ao longo da minha vida e não me arrependo de ter mudado de ideias. E não reconheço isso. O que acho que é mau é a pessoa não ter ideias, ou fingir ter as ideias que em cada momento é mais conveniente para se manter na política ou para se manter onde quer que seja, não é? E desse ponto de vista é como um padre deixar de ser católico e continuar padre porque não tem outro emprego. Está mais ou menos assim, ou como se de repente o único emprego que houvesse era como mestre budista e ele abandonou a catolicismo e foi para budista. A mim custa muito a aceitar esse tipo de coisas. Muito obrigado. Mais alguma questão que eu não colocar? Olha, e deixe-me, enquanto o microfone sobe, deixe-me desejar os maiores sucessos nos seus estudos. E que seja um grande técnico. Olá, professor. Tenho uma vontade aqui na sociedade da Liberdade Mágica.
começou a ler Ferreira de Castro? Ou surgiu esse gosto por Ferreira de Castro? Obrigado. Eu posso dizer a idade em que li este livro. Tinha 25 anos quando li este livro, pela primeira vez. Quando é que eu comecei a ler Ferreira de Castro? Custa-me muito dizer, mas eu diria que com 22, 23 anos, li a Missão, com 22, 23 anos. Julgo que não li quando estava no ensino secundário. Julgo que só mais tarde é que li o Ferreira de Castro. E acontece muitas vezes com alguns escritores que a pessoa, quando é muito jovem, não vê interesse nos escritores e depois mais tarde vê outra vez interesse. E há uma grande discussão, porque há pessoas que dizem, então não vale a pena ler, só leio mais tarde quando conseguir perceber. Eu acho que isso também é errado, porque mesmo que a pessoa, na altura, não tenha experiência de vida, não tenha uma série de coisas que lhe permitam apreciar devidamente o escritor, um grande escritor pode-se ler praticamente em qualquer idade. E, portanto, eu tenho hoje, com 63 anos, li o livro, uma visão diferente da que tinha com 25, mas apreciei tanto com 25 como com 63. Ou seja, leiam Ferreira de Castro. Não se pensem que são muito jovens para ler. Leiam a Missão, por exemplo, e podem dizer, isto tem aqui uma parte um bocado chata, mas não interessa, porque quero perceber uma pessoa, quero perceber uma maneira de escrever. Depois, quando lerem mais tarde outro livro, leem com mais gosto. É a única recomendação que eu posso dizer, porque eu penso que na sua pergunta estava um pedido de recomendação. Professor Albino Martins. Boa tarde, Sr. Professor. Sou um velho professor novato nesta escola, Albino Martins. Eu queria, sem pretender subverter esta lição belíssima, que gostei muito, pessoalmente, sem pretender subverter, mas estamos mesmo na parte final, acho que ser-me-á dada essa liberdade. Eu gostava de pôr uma pergunta de cariz um pouco mais relacionada com as funções que exerceu e que já não exerce neste momento. Mas que exerce naturalmente como cidadão e terá uma opinião sobre isto. Eu gostava, há dias, a propósito das eleições presidenciais, eu ouvi este comentário: é necessário um pacto de regime sobre a educação, porque tanta mudança é muito prejudicial. Estamos todos, desculpem-me a expressão colocada entre aspas, estamos todos fartos de tanta mudança na educação que nos prejudica a todos, prejudica os alunos, prejudica os professores, prejudica o ensino. O que pensa o Sr. Professor sobre a possibilidade de um pacto de regime que ponha fim a esta mudança constante? Muito obrigado. Outra área que onde eu não queria entrar. Não queria mesmo entrar. Porque nós estamos aqui a falar de literatura e das relações de literatura com a vida real. Aquilo que eu penso sobre educação é conhecido. As pessoas sabem que eu penso sobre educação. Claro que eu gostaria que houvesse mais acordo numa série de coisas. Mas infelizmente isso não é possível. E, falando então de literatura, eu lembro uma frase do Dostoevsky, do Tolstói. O Tolstói, na Ana Karenina, tem uma frase que é a seguinte: ao princípio zangávamos porque estávamos em desacordo. Agora estamos em desacordo porque estamos zangados. E a política passa-se às vezes disso. Bem, estamos mesmo a terminar. Não sei se há mais alguma questão. Aqui. Eu prometo ser muito rápido. Peço desculpa por facto de ter sido algumas vezes, mas esta hora
final, mas é um bocado complicado fazer aqui mas enfim, ajustar as coisas. Gostava de perguntar ao Sr. Professor Dr. Nuno Kratos, aliás, tem na América, hoje somos fortemente, enfim, a ideologia neoliberalista, e gostava de saber a sua opinião e também o que é que hoje Ferreira Castro poderia escrever sobre isto. No meu ponto de vista, na altura que ele viveu, as ditaduras reinavam pela Europa. Hoje, de uma forma mais disfarçada, temos a ditadura do dinheiro, da economia, que manda em tudo, até nas escolas, e que põe em causa a dignidade do ser humano, a liberdade. E eu estou convencido que é uma forma, enfim, de controlar, entre aspas, a nossa sociedade, esta nova forma de escravizar a sociedade. Ainda há bocadinho disse a um aluno que ele gostava que fosse um bom técnico, certo? E eu até acrescentaria, ser uma boa pessoa e uma pessoa feliz. E penso que hoje estes valores humanistas que o Ferreira de Castro, que saiu com a instituição que tem, e o que ele construiu, acho que está a ser realmente completamente abalroado, destruído. Não sei hoje como é que neste mundo tão mediático, como eu disse e volto a repetir, em que se trabalha cada vez mais, não há tempo ao convívio, a dimensão humana é esquecida, a excelência vale tudo, o que é que ele hoje poderia escrever realmente para contrariar esta nossa, enfim, a história do nosso tempo, desta ditadura do dinheiro, dos interesses, em que é preferível que as pessoas não pensem, porque quando se pensa incomoda, só ser bons técnicos. O que é que devemos fazer isto para reverter essa situação? Numa altura em que estamos quase no ponto final da história dos direitos humanos, em que eles são violados permanentemente. Qual é a sua opinião sobre isto? E realmente também para me ajudar a compreender este tema. E o que é que o Ferreira de Castro poderia ter escrito realmente sobre estas questões de uma nova escravatura, que no tempo dele também existia. Ele disse há pouco, Salazar, obviamente que ele não queria que houvesse escola, não havia nada a fazer. As pessoas entretêm-se, brincamos com as outras, alegorias, também para nos chatear. Hoje é uma forma habilidosa de fazer um bom técnico, mas que não pense e continue a admitir essas atrocidades sobre a humanidade, sobre a liberdade do ser humano, a dignidade do ser humano. Não sei se me fez entender. O professor fez-se entender. Eu é que não quero arriscar a dizer o que é que o Ferreira de Castro diria sobre alguma coisa que ele não viveu. Acho que é um exercício muito arriscado. O que posso dizer é que, talvez, eram tempos diferentes. O professor tem uma visão das coisas que eu tenho uma visão um bocadinho diferente da sua, mas no tempo de Ferreira de Castro eram coisas violentas, eram coisas em que os fascistas em Espanha arrebanhavam um conjunto de pessoas, metiam-nos numa praça e fuzilavam todos. E os comunistas andavam a perseguir os trotskistas nas ruas de Barcelona e andavam a matá-los com tiros de nuca. Quer dizer, são tempos de uma violência que eu acho que não fazemos juízo, não fazemos justiça à revolta contra essa violência, comparando com problemas de outra ordem, não é? Quer dizer, eram tempos de uma crueldade moderna. E não quer dizer mais nada sobre isso, porque de facto eu não vim para aqui para discutir o futuro da humanidade, mas acho que cada um, depois de ler o Ferreira de Castro, pode imaginar o que é que o Ferreira de Castro faria, o que é que ele pensaria sobre isso. O certo é que o Ferreira de Castro trabalhou muito, desde pequeno, fez-se à vida, estudou por ele, trabalhou na selva, quer dizer, foi um homem trabalhador que punha uma grande exigência sobre si mesmo e sobre o futuro. Muito bem, nós estamos mesmo na parte final e eu agradeço uma vez mais a presença do professor Dr. Nuno Kratos, pela disponibilidade, pela amabilidade que teve em vir até o Museu das Mães, certamente que ele vai recordar, e também gostava de dizer que
que é sempre bem-vindo uma vez mais. Seguramente que ficou desta lição que nos apresentou o convite e o abrir do apetite para se ler Ferreira de Castro. Aliás, já aqui assinalado até das intervenções que foram feitas, este ano comemorativo é seguramente esse apelo que é feito da releitura ou da leitura pela primeira vez de Ferreira de Castro e, de facto, dessa forma que nós podemos honrar os nossos escritores e ilustres congressos. Sra. Diretora, obrigado também pela disponibilização da escola, da organização perfeita deste evento e sei que tem uma lembrança para entregar aos professores e também tenho o nome da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e até um dia destes. Obrigado.